Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula. E essa semana nós estamos com um tema intrigante: como tudo começou. Bom, hoje a gente vai mergulhar um pouquinho na história para entender as mudanças e permanências ao longo do tempo. Vamos entender a relação entre os seres humanos e os ciclos naturais, aprofundar o nosso estudo sobre os recursos de substituição na escrita, observar diálogos do texto e recursos gráficos. Então, prepara aí na sua casa que a nossa aula já vai começar. Bom, a aula passada eu trouxe um questionamento que eu tenho certeza que deixou vocês intrigados. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E sabe quem também é muito curiosa? A Manu. A Manu construiu uma máquina do tempo e fez uma viagem muito maluca. Vamos acompanhar a Manu nessa viagem? De criança para criança! Criando juntos! Episódio de hoje, Manu viajando no tempo. Manuela era uma menina de 8 anos, inteligente e criativa. Tinha muita curiosidade em saber como eram as coisas, o mundo e os seres vivos no passado. Por isso, ela decidiu criar uma máquina do tempo. A menina juntou sucata na garagem de casa para construir uma máquina com a qual pudesse viajar para o passado e para o futuro. Depois de muito trabalho, a máquina estava pronta. Ela entrou na máquina. O primeiro destino escolhido foi a pré-história. Apertou o cinto e 3, 2, 1, decolar! Partiu pelo tempo. Chegando lá, viu que tudo era diferente. A natureza estava preservada. Os dinossauros eram fabulosos, enormes e assustadores. Manuela observou que não havia ruas, carros e nem poluição. Ou seja, na ausência dos seres humanos, o mundo era mais natural. De repente, um Tiranossauro Rex acordou do seu cochilo, dando um baita susto na nossa viajante. Manu saiu rapidamente de lá e foi parar no descobrimento do Brasil. Encontrou uma tribo indígena que falava tupi-guarani. Avistou ao longe as caravelas e viu Pedro Álvares Cabral. E ficou observando aquela cena histórica, a natureza rica, a Mata Atlântica preservada. Ficou encantado com tanta beleza. Enquanto Manuela pensava nas mudanças que o Brasil sofreu, desde o descobrimento, a máquina se descontrolou e foi direto para o futuro, que era bem diferente do passado. O futuro era escuro, tinha muita poluição, existiam poucos animais, era raro ver uma árvore verdinha, tudo era construção. O homem vivia destruindo toda a natureza. Assustada, Manu saiu depressa de lá, voltou para o presente e resolveu que quando crescesse, iria se tornar professora para poder compartilhar suas descobertas e experiências com as crianças, através de vídeos na internet, porque ela não quer que o futuro seja o que viu, destruição. Ajudaria então a construir um mundo melhor. Uau! Que aventura legal essa da Manu, hein, pessoal? Mas será como é que as pessoas sabem que existiram dinossauros há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás? Como que as pessoas sabem disso? Bom, existem áreas das ciências que se dedicam a estudar a nossa história, a estudar a história do nosso planeta, a tentar entender como que era a vida no nosso planeta há milhares e milhões de anos atrás. São essas aqui, ó: a paleontologia, a arqueologia e a geologia. Vocês já ouviram falar nessas áreas de ciências, pessoal? Vocês já conheceram algum paleontólogo? Sabiam que aqui pertinho da nossa cidade, um distrito de Uberaba que se chama Peirópolis, lá tem um sítio arqueológico muito legal, vários paleontólogos trabalham lá e tem estruturas imensas de dinossauros. Você já conheceu? Dá uma pesquisadinha na internet. E vamos observar agora o que cada uma dessas áreas de ciências é responsável
nessa construção da nossa história. A paleontologia é uma ciência que busca descobrir que tipo de vida existia em nosso planeta há milhares e milhões de anos. Para isso, eles utilizam vestígios fósseis. Os fósseis são os restos dos seres vivos ou marcas de sua ação que foram conservados ao longo do tempo. Essa conservação acaba acontecendo de forma acidental, porque, como a gente já aprendeu, o processo natural é a matéria orgânica ser decomposta pelos micro-organismos, mas, de uma forma acidental, elas acabam sendo conservadas. É por isso que a gente sabe que teve dinossauro há milhões e milhões de anos atrás aqui na nossa Terra, aqui no nosso planeta, por conta dos vestígios que são encontrados. Assim é possível eles imaginarem, fazerem ilustrações, conseguem fazer esses brinquedos legais que eu sei que vocês adoram. E olha só que legal, aqui nós temos o fóssil de um peixe antigo que está numa rocha. E aqui um fóssil de um caracol em espiral, petrificado. Muito interessante, não é, pessoal? A arqueologia é uma ciência que estuda os vestígios materiais da ação humana. Tudo que foi produzido pelos povos antigos ou pistas sobre suas vidas são estudados pelos arqueólogos, tais como cacos, pontas de flecha, restos de fogueira, ruínas, pinturas rupestres, que a gente já mostrou as pinturas rupestres, né? Como a nossa primeira escrita, escritas antigas e muitos outros. Os sítios arqueológicos são locais onde foram encontrados vestígios da ação humana. É onde os arqueólogos coletam os materiais. Então, os arqueólogos vão para esses lugares, esses sítios arqueológicos, com muito cuidado, com ferramentas bem delicadas. Eles exploram aquele local, encontram esses vestígios, esses materiais, levam para um laboratório, reconstituem aquela peça. Tem peças que eles reconstituem inteiras. E aí depois a gente consegue visitá-las em um museu. Vocês já visitaram um museu? Olhem só esse parque arqueológico do Solstício, lá em Calçoene, no Amapá. Esse lugar, essas rochas contam muita história. Olha que lugar bonito. Olha essas pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. Lembra que as pinturas rupestres eram registradas mostrando a vida, o modo de vida, as pessoas e o lugar? O que nós estamos vendo aqui? Atividade de caça. Muito bem, já falamos sobre a paleontologia, sobre a arqueologia. Agora nós vamos falar sobre a geologia. A geologia é uma ciência que estuda a história da Terra, sua evolução, sua composição, características e formas. Os geólogos analisam as rochas, o solo, os minerais e muitos outros vestígios para buscar compreender a formação do nosso planeta e as suas transformações ao longo desses milhões de anos. Observando os estratos geológicos são camadas do solo. Os geólogos coletam informações sobre a vida na Terra em cada época. Olha só! Observem comigo esse sítio geológico e paleontológico lá de Itu, São Paulo. Olha essa rocha! Vocês conseguem perceber várias camadas nessa rocha? Isso é um estrato geológico. Cada camada dessa tem uma história para nos contar. Viram só? O trabalho desses cientistas são trabalhos delicados, minuciosos e de muita investigação. É um trabalho contínuo e eles fazem descobertas incríveis. E eu trouxe uma história para nós hoje. Essa história do Rupi.
o menino das cavernas. Nós vamos conhecer um pouquinho do período em que o Rupi viveu. Ele viveu na Idade da Pedra e ele viveu muitas aventuras. Vamos embarcar nas aventuras do Rupi junto comigo? Rupi, o menino das cavernas. No final da Idade da Pedra, no sul da França, o menino das cavernas caçava comida. Provavelmente, ele era o pior caçador da Europa pré-histórica. Rupi, Disse o chefe da tribo. você nunca vai trazer comida suficiente para se manter. Você não é caçador, você é um fracasso. Um fracasso total. Acrescentaram os caçadores da tribo, caçoando do menino. Que vergonha! Disse Rupi para sua mãe. Será que não existe outra maneira de conseguir comida? Essas coisas levam tempo. Ela falou. Você não pode começar logo com um rinoceronte peludo. Por que não pratica com pinguins? A praia deve estar cheia deles nessa época do ano. Na praia não havia nenhum pinguim à vista, Não tem jeito. pensou Rupi. Sou um fracasso mesmo. Um fracasso total. Não querendo voltar a encarar os caçadores, ele ficou sentado, desenhando pinguins com sua lança. Os desenhos provocaram um efeito inesperado. Pinguins! Exclamou Rupi. Comida! Ao voltar para as cavernas da tribo, Rupi experimentou desenhar outros animais. Mamutes peludos, bisões, veados, rinocerontes, bodes monteses, cavalos selvagens. Tudo que a tribo caçava, Rupi desenhava. Na entrada da caverna do chefe da tribo, ele desenhou um urso enorme, com dentes imensos. O resultado foi muito satisfatório. O chefe da tribo não ficou muito feliz com o urso, mas, para a grande surpresa de Rupi, os caçadores vieram em sua defesa. Espere aí. Disseram ao chefe. Esse menino trouxe mais comida hoje do que você em toda a sua vida. E ali mesmo elegeram Rupi seu novo chefe e lhe disseram para trazer toda a comida que pudesse. Mas isso já não é o suficiente? Perguntou Rupi. Não queremos o suficiente. Disseram os caçadores. Queremos mais. Então Rupi deu-lhes mais. Muito mais. Acho que não foi uma boa ideia. Rupi falou consigo mesmo. Não está certo tanto exagero. Rupi tentou convencer os caçadores, mas eles simplesmente mandaram voltar ao trabalho. Então, um dia, aconteceu um imprevisto. Rupi desenhou pinguins esperando um bando, mas só apareceu um. Onde está o resto? Perguntaram os caçadores. Acho que já pegamos todos. Respondeu Rupi. Eu disse que não era uma boa ideia. Bobagem. Disseram os caçadores. Mas era verdade. Rupi desenhou ursos, mamutes, até rinocerontes peludos. E nada. Os caçadores já haviam pego todos. O que vamos fazer agora? Queixaram-se os caçadores. O antigo chefe da tribo se aproximou. Eu não disse que esse menino causaria problemas? Ele falou. Vocês dependem dele para conseguir comida e o que acontece? Fracasso. Fracasso total. Eu tentei lhes dizer. Rupi protestou, mas os caçadores não quiseram escutar. Liderados pelo chefe da tribo, logo reeleito, carregaram Rupi até o topo de uma montanha para jogá-lo lá de cima. Não há jeito de agradar essa gente. Resmungou Rupi e pediu mais uma chance. Só mais uma. Disse o chefe da tribo. Depois adeus. Rupi nunca havia desenhado touros selvagens. Então, muitos touros apareceram. De agora em diante, Disse Rupi. nós vamos plantar a nossa comida. Com a Idade da Pedra chegando ao fim e com a ajuda dos touros, a tribo formou a primeira fazenda na França. Rupi continuou desenhando seus pinguins nas paredes das cavernas e, quando foram descobertos, milhares de anos depois, os desenhos ficaram muito famosos. Rupi, o menino das cavernas, sucesso total. Que legal a história do Rupi, hein? Que aventura incrível!
eu quero agradecer mais uma vez a minha amiga que contribuiu com a contação dessa história, Ana Lúcia, e os filhos dela, Pedro, Felipe e Clara, que ajudaram a contar essa história para nós. Muito obrigada a vocês mais uma vez. Bom, como vocês viram, o Rupi viveu no finalzinho da Idade da Pedra. A gente chama esse período de período paleolítico e os historiadores, eles convencionaram, eles organizaram a nossa linha histórica de acordo com alguns marcos temporais que foram importantes para a história da humanidade. Olhem só, nós temos a pré-história, que foi do surgimento do ser humano de 4 milhões de anos atrás até 4.000 anos antes de Cristo. Foi no finalzinho desse período que Rupi viveu. Depois vem o período da Antiguidade, que começou em 4.000 antes de Cristo e foi até o ano 476. Vocês sabem, né? Até o nascimento de Cristo, a história é contada em ordem decrescente. E aí, quando acontece o nascimento de Cristo, ela começa a ser contada em ordem crescente. Depois da Antiguidade, veio a Idade Média, do ano 476 ao ano de 1456. Depois, a Idade Moderna, que começou em 1456 ao ano de 1789. E, por último, a Idade Contemporânea, que é de 1789 aos dias atuais. Mas vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu de tão importante para poder marcar essa divisão desses períodos. Bom, na pré-história, nós tivemos o surgimento dos antepassados dos seres humanos e a invenção da escrita. Nessa época, os seres humanos viviam como nômades, eles eram caçadores e coletores. Na antiguidade, ela foi marcada pela fixação dos povos, então eles deixaram de ser nômades, caçadores e coletores, porque eles desenvolveram a agricultura. Então, como eles já sabiam plantar, cultivar, não tinha mais a necessidade de ficar indo de um lugar para outro. Também surgiu o pastoreio, a metalúrgica, a fundição do ferro e o comércio. E também aconteceu o surgimento das grandes civilizações. E na Idade Média, foi um período marcado por forte influência da religião cristã. A economia dessa época era baseada na agricultura e no servilismo dos camponeses aos donos da terra. Nessa época existiam os senhores feudais, que eram donos dos feudos, as terras, e os camponeses trabalhavam nos feudos. Era o servilismo camponês que fala aqui no nosso texto. E no período da Idade Moderna, olha só, foi nesse período aqui que o Brasil foi colonizado. Foi um período de expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como a Ásia, a África e a América. Olha aqui, a gente já estudou sobre esse período, vocês se lembram? Como é de 1453 a 1789, quem aí se lembra o ano em que o Brasil foi colonizado, que os portugueses chegaram aqui? Ah, 1500, que bom que vocês se lembram. Muito bem. E depois veio a Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais. Esse período foi marcado pela industrialização, o aumento na produção, então agora a gente conseguia produzir muito mais alimentos, né, atender as pessoas em grande demanda, a população deixando o campo para poder morar na cidade, para ir trabalhar nessas indústrias. Embora a maioria dos povos tenha se estabelecido em um lugar, alguns povos continuaram com a cultura nômade. Olhem só, esses são os nômades da Mongólia. Eles viajam de um lugar para o outro e sobrevivem com os recursos da natureza. Agora que a gente já entende um pouquinho sobre o período histórico que o Rupi viveu e os períodos que foram marcados na história da humanidade, vamos nos aprofundar um pouquinho na estrutura do texto do Rupi? Bom, aqui eu tenho só um pedacinho.
E eu quero chamar a atenção de vocês para essas palavrinhas que estão destacadas em vermelho. Vocês acham que essas palavrinhas são substantivos, são adjetivos, são verbos? O que vocês acham? Me diz aí. Ah, muito bem. Essas palavrinhas são verbos, elas fazem parte da categoria dos verbos, mas elas têm uma função na narração da história muito específica, muito especial. São verbos de elocução que servem para anunciar as falas dos personagens. Rupi, disse o chefe da tribo. Um fracasso total, acrescentaram os caçadores da tribo. Que vergonha, disse Rupi. Essas coisas levam tempo, ela falou, a mãe do Rupi. Então, seria um pouco mais complicado para o leitor entender quem está falando o quê se não tivessem os verbos de elocução. Olha só como ficaria. Rupi, você nunca vai trazer comida suficiente para se manter. Você não é caçador, você é um fracasso. Um fracasso total. Que vergonha! Será que não existe outra maneira de conseguir comida? Essas coisas levam tempo. Nem dá para entender quem é que está falando o quê. Tá tudo misturado as falas dos personagens. Então, entenderam a importância dos verbos de elocução na narração? Quando a gente tem muito diálogo, eles são imprescindíveis para o leitor entender quem está falando o quê. Isso ajuda até na leitura, como a Ana Lúcia e os filhos dela fizeram. Imagina eles gravando a história para mim sem os verbos de elocução. Ia ficar bem mais difícil, não é verdade? Bom, pessoal, agora nós vamos recordar uma coisa que a gente aprendeu na aula anterior. O uso dos pronomes. Olhem só esse trecho que eu trouxe para nós. Nós aprendemos na aula anterior que os pronomes, eles podem substituir o substantivo, para o texto não ficar muito repetitivo, cansativo para o leitor, ou eles podem acompanhar com a função de demonstrar alguma coisa, ou com a função de posse, indicar posse. Bom, nós estudamos, nós aprofundamos e agora eu quero ver, será que a gente consegue classificar esses pronomes que eu ressaltei aqui no texto? Vamos tentar? A gente tem o pronome esse, sua, seu e lhe. Vamos com calma. Esse menino. Ah, eu estou demonstrando qual é o menino. Então, esse é um pronome demonstrativo. Muito bem. Toda a sua vida. Sua vida. A vida é de alguém. Sua. Posse. Pronome possessivo. Próximo. Seu. Seu novo chefe. Seu. Também posse. Pronome possessivo. E lhe disseram. Lhe. Quem é esse lhe? É o Rupi. E lhe disseram para trazer toda a comida que pudesse. Então, lhe está substituindo, para não escrever de novo. E ali mesmo elegeram Rupi, seu novo chefe, e disseram para Rupi trazer. Então, para não repetir o nome do Rupi, usou o pronome lhe. Então, substituição do substantivo é pronome pessoal. Muito bem, vocês estão feras, é isso aí. E agora que a gente já tem várias dicas do nosso estudo da língua, que a gente depois vai aprofundar com as atividades. Eu tenho uma pesquisa para vocês, uma proposta de pesquisa. Vamos ver? Bom, como viviam e como vivemos? Os nossos ancestrais e nós. Quem são os ancestrais que você vai usar na sua pesquisa? Podem ser os seus avós, um tio mais velho, um amigo da família mais velho, um vizinho mais velho que você vai poder perguntar. Liga, tudo bem que a gente não está podendo sair por agora, não é verdade? Segurança em primeiro lugar. Bom, o que é que você vai perguntar e vocês vão comparar? O tipo de moradia do seu ancestral e o seu. O tipo de alimentação da época dele e da sua.
o tipo de registros escritos que eram feitos na época dele e agora na sua. O tipo de fabricação dos objetos, na época dele e na sua, você pode pensar, por exemplo, nos brinquedos, né? Um objeto que vocês usam bastante. E como que era a educação na época dele e na sua época? Lembrem-se que registros escritos, os registros escritos do celular também são os registros escritos da sua época. Então, lembre de considerar isso, combinado? Você vai anotar tudo no seu caderno e fazer a comparação. Depois, você pode até escrever um textinho com o que você achou de mais interessante nessa comparação, o que chamou mais a sua atenção. É bom a gente aprofundar bem as atividades, usar, explorar bastante. A gente só ganha com isso, combinado? E agora é a hora que eu prometi para vocês. Eu vou mostrar como que eu confeccionei a TV animada, que eu usei para contar a história do roubo do fogo. Bom, eu usei uma caixa que eu peguei no supermercado, eu pedi no supermercado, e observem que eu fiz 2 furos, um em cima e um embaixo dos 2 lados, tá vendo? Também precisei de 2 barrinhas de cano PVC. Você vai precisar da ajuda de um adulto, tudo bem? Porque você vai precisar cortar a caixa, tá vendo? E vai manusear materiais cortantes. Então, é bom a ajuda de um adulto, de uma pessoa mais velha, para evitar acidentes. Tudo bem? E vou mostrar para vocês agora como que é a montagem dela. E olha só, pessoal, eu vou revelar todos os segredos. A minha caixa, ela foi enfeitada com EVA. É um material que eu tinha disponível e usei. Mas você pode enfeitar a sua TV animada com o que você tiver em casa. Papéis coloridos, desenhos seus, papel de presente. Usa a sua criatividade, tudo bem? Combinado? Bom, eu vou mostrar aqui a parte de baixo. Você tem que deixar uma parte aberta na sua TV animada, para você conseguir colocar e retirar a sua história. Olhem só, aqui está o cano PVC. Eu vou desenrolar a história para mostrar para vocês como que eu prendi ela aqui. Olhem só. Olhem só, pessoal, eu prendi o papel com uma fita adesiva. Mas se na sua casa você não tiver a barrinha de cano PVC e tiver, por exemplo, o cabo de uma vassoura que a sua família não usa mais, a vassoura já está estragada mesmo, sua família vai trocar, você pode usar, tá? Então, eu vou retirar aqui para poder mostrar para vocês. Então, olha só, pessoal, eu vou tirar de onde está preso. E olhem só. Olha só, pessoal. Tá vendo? Você pode colar direto uma folha na outra, ou você pode usar um outro papel mais firme. Esse papel que eu usei se chama craft, e colar os desenhos num papel mais firme. Isso vai fazer com que a sua caixa, com o seu material, dure por mais tempo, conserve-se por mais tempo. Essa história que eu contei usou 7 cenas. Olhem só que legal. E aí a gente vai manuseando a caixa pelos canos, girando, subindo e descendo, como eu fiz a hora que eu estava contando a história para vocês. Ok? Você pode usar uma caixa menor também, não precisa ser uma caixa grande como a minha. Dá para fazer até com caixa de sapato. Aí você, ao invés de desenhar numa folha inteira, você divide a sua folha e faz o desenho numa folha menor. Você vai se divertir da mesma forma. Tenho certeza que o seu trabalho vai ficar lindo e vai chamar a atenção. Não se esqueça de registrar, tirar fotos. Brinque bastante, aproveite bastante, viu, esse recurso? Gostaram, pessoal, desse novo recurso, a TV animada? Aproveitem bastante. E a nossa aula está chegando ao fim. Não fique triste, porque vocês vão ter as atividades para poder ampliar os conhecimentos. E olhem só, junto da atividade semanal de vocês,
irá esse jogo, a trilha romana. Vocês vão efetuar os cálculos e vão responder, vão colocar o número em números romanos. Você pode usar aquela tabelinha que eu usei no desafio na aula passada, se lembram? E para conferir o resultado das operações, conferirem, você vai usar a calculadora que você recebeu no seu kit escolar, combinado? Então é isso, pessoal. Continuem se dedicando, realizando as atividades para aprofundar os conhecimentos. Usem as dicas que são dadas nas videoaulas, que são muito importantes. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo. Tchau!